Bom dia, amigos. Hoje, dia de Corpus Christi, né? Um feriado meia-boca aqui em Salvador, capital do estado da Bahia. Vou falar hoje, dar um tema esportivo sobre a passagem de João Saldanha à frente da seleção brasileira, né? Falar para os mais jovens e desfazer algumas coisas que são colocadas rotineiramente na imprensa e não bate exatamente com a realidade dos fatos. Primeiro foi a escolha de João Saldanha, né? João Saldanha era militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o Partidão, desde 1942. O João Avelange foi a Porto Alegre, encontrou-se com Saldanha e perguntou a Saldanha se ele topava ser treinador da seleção. E João Saldanha disse: isto é um convite ou uma sondagem? O Avelange disse: isto é um convite. O Saldanha: tá bom, topo, eu topo. Mas quem conheceu o Avelange sabe que Avelange era um cara muito inteligente, enigmático. No fundo ele estava fazendo uma sondagem, não é? Porque ele tinha outros nomes, ele tinha o próprio Zagallo, ele tinha Dino Sani. Mas o que aconteceu foi que o Saldanha chega no outro dia, vai na Rádio Gaúcha, escala a seleção, os titulares e reservas e disse: olha, amanhã eu viajarei para o Rio de Janeiro assumir. E o Avelange, quando soube, meu Deus, não era isso que eu queria e tal, e o jeito agora é aguentar João Saldanha. João Saldanha assumiu, não é? Começou com amistosos contra o Peru, 2 amistosos, e foi para a classificação para a Copa de 70, que era um grupo com Colômbia, Venezuela e Paraguai. Era diferente do formato de hoje. A classificação foi relativamente tranquila, o Brasil ganhou todos os jogos, não é? E classificou-se. O último jogo, acho que foi no dia 31 de agosto de 69, contra o Paraguai no Maracanã. É o maior público oficial do Maracanã, 187 mil pessoas no Maracanã, né? Após essa classificação, ele começou com as polêmicas com o Ilstrick, técnico do Atlético Mineiro. Aí começou aquelas polêmicas com o Ilstrick, redundou até num amistoso do Brasil com a seleção mineira. O Brasil perdeu por 2-1 e o Strick botou a base do Atlético e por aí vai. Bom, aí surge uma coisa que a imprensa fala muito, de uma polêmica de Dario, sobre o atacante da Maravilha, que aliás nunca foi provado, né? Mas houve essa polêmica. Se chegou às rádios da época a polêmica que Médici queria Dario, né? E aí foram para João Saldanha. João, e aí? Como é que tá? O presidente quer Dario. E o João Saldanha, ele respondeu polidamente, ele disse: olha, eu e o presidente Médici temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos de fronteira. Eu sou de Alegrete e ele é de Bagé, não é? Portanto, apreciamos um bom churrasco, uma rodada de chimarrão e, e como pessoas inteligentes que somos, ele tem condições de escolher um ótimo ministério e eu tenho condição de escolher uma boa seleção brasileira, não é? Então foi essa a forma que João Saldanha respondeu, e não como muita gente diz: ah, ele escala o ministério, escala a seleção. Não foi nada disso. Ele respondeu dessa maneira, polidamente, não é? E não foi nada disso com Dario, não é? Não foi por esse o motivo. Depois, o João viaja para o México no final do ano para assistir o sorteio para a Copa do Mundo de 1970, né? Bom, durante essa permanência no México, não é? Ele deu uma entrevista à rede mexicana Televisa, pertencente ao milionário mexicano Emílio Azcárraga. E nessa entrevista na Televisa, João Saldanha afirmou que o governo militar brasileiro estava assassinando oponentes do regime, né? E basta dizer que essa entrevista foram mais ou menos 2 meses após a morte de Carlos Marighella, emboscado na Alameda Casa Branca, em São Paulo, não é? E o Saldanha era admirador de Marighella, conhecia Marighella e era admirador. Bom, essa entrevista chegou aos ouvidos
logicamente, do governo brasileiro, do Médici. E o Médici designou Jarbas Passarinho, ministro da Educação e Cultura, era uma pasta só, para procurar o Avelange e expressar o seu desagrado com relação a essa entrevista de Saldanha. Foi feita um amistoso, ou melhor, antes disso, foi feita uma reunião, ministro Jarbas Passarinho, João Avelange, Antônio do Passo, diretor de futebol da CBD, não era a CBF, era a CBD, aonde ficou selada a saída de Saldanha. Ali ficou definido que Saldanha iria sair. Mas o Avelange disse, olha, eu não posso tirar Saldanha agora. Eu posso garantir ao presidente Médici que ele não será o treinador da Copa de 70. Ok? Mas eu não posso tirar ele exatamente agora. Bom, aí a sorte de Saldanha foi decidida. E aí veio 2 amistosos com a Argentina. A Argentina não ia disputar a Copa de 70 e veio disputar 2 amistosos. Jogaram em Porto Alegre, ganharam de 2-0 e 2-1 no Maracanã para o Brasil. Lá em Porto Alegre o Brasil perdeu. A Argentina deu um banho de bola lá em Porto Alegre. E o que aconteceu foi que o Saldanha tinha uma coluna no jornal O Globo e lá ele criticou o posicionamento de Pelé. Ele não criticou diretamente. Mas um bom entendedor, viu que ele criticava o posicionamento de Pelé, não é? E ele resolveu, então, botar Pelé na reserva. Ele falou para Antônio do Passo, não é? Que iria botar o Pelé na reserva. Aí vazou aquele negócio, Pelé tá cego, Pelé é míope, aquele negócio, mas aquilo foi cortina de fumaça. O motivo real é que ele achava que Pelé não estava cumprindo as suas determinações táticas. Antônio do Passo se posicionou contra, disse, olha, não dá para fazer isso, o homem que traz faturamento para a CBD, aquele negócio todo. E aí veio, o Antônio do Passo foi contra, mas a sorte dele já estava lançada. Veio um jogo-treino contra o Bangu de Castor de Andrade, em que o Brasil empatou em 1-1. E o Saldanha, o Antônio do Passo aproveitou esse momento e demitiu a comissão técnica. E o Antônio do Passo disse, olha, a comissão técnica está dissolvida. E o Saldanha disse, eu não sou sorvete para ser dissolvido, mas a comissão... Aí o Passo disse, não, mas já a comissão técnica está dissolvida. Não é? Mas na realidade saiu apenas João Saldanha e o russo, que é o Adolfo Milman, em solidariedade a Saldanha, acabou saindo também, em solidariedade a Saldanha, mas não foi demitido, ele saiu por decisão própria e o Zagallo então assumiu. Convocou o Dario com a inteira justiça, porque era indiscutivelmente o melhor centroavante, a máquina de fazer gols do país naquela época, não é? A que Médici pediu, ele convocou com justiça, chamou Dario e manteve todo o planejamento, de forma inteligente, manteve todo o planejamento que Saldanha tinha feito, não é? A escolha da concentração, o plano do Dr. Lamartine Costa, que era para adaptação à altitude, Zagallo teve a inteligência de manter esse plano, não é? Então essa foi a história da passagem de João Saldanha, que não era um carreirista. João Saldanha gostava era da polêmica. Ele deixou a seleção, recebeu muitos convites para treinar seleções, clubes e tudo, mas ele nunca aceitou. A praia de Saldanha era polêmica, era a discussão e por aí vai. Era uma figura admirável, muito inteligente, não é? E deu sua contribuição, sim, ao futebol brasileiro. É isso aí, minha gente. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Juízo aqui dentro da cabeça. E fui.